Quarta-feira nós iniciamos uma ministração a respeito das promessas de Deus nas nossas vidas. Falamos sobre Números, livro de Números, capítulo 13. Falamos sobre a terra prometida. Falamos sobre um monte de coisa. E hoje nós vamos dar encerramento a essa mensagem. Se você não estava aqui na quarta-feira, você deve ter assistido o culto online, né? Está lá no YouTube, na página... Esqueci minha página, é PR Rodrigo Sarmento. Amém? Então, você por favor, chegue em casa ou amanhã durante o dia, assista, porque vai fechar com a mensagem de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre Números capítulo 14. Então... falamos ontem sobre Números 13, quarta-feira, Números 13, e hoje vamos falar sobre Números capítulo 14. Você pode abrir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura de um versículo, de um trecho, e depois nós vamos recapitular a mensagem toda, amém? Números capítulo 14, versículo 39 em diante. Diz assim: falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Amém, queridos? Até aqui. Números 14, então, relata o momento em que o povo de Israel chega à margem do Jordão, e Josué manda 12 espias para visitar, para conhecer a terra prometida. Amém? E desses 12 espias, eles ficam 40 dias na terra prometida, conhecendo o lugar, conhecendo os pontos fracos, conhecendo os pontos fortes, conhecendo os seus inimigos, vendo os frutos da terra, entendendo aquilo que Deus tinha para eles. Na quarta-feira eu coloquei uma imagem aqui de 2 homens nos dias atuais, carregando um cacho de uvas. Mas um cacho de uvas, pensa cacho de uvas, que precisava 2 homens carregar. No texto que nós lemos, fala também de romãs, fala também de um outro fruto. Sabe, queridos, que eu tive pesquisando essa semana a respeito de pessoas que já visitaram Israel, e eu vi um pastor falando, queridos, que ele foi a Israel, ele ficou impressionado com o tamanho das romãs. Quem conhece a fruta romã? Todo mundo conhece a romã, né? Qual o tamanho que ela tem? O tamanho de uma laranja, né? Tamanho de uma laranja, talvez um pouco maior que uma laranja. O pastor falou que lá em Israel existem romãs do tamanho de um coco. Talvez até do tamanho de uma bola de boliche. E um suco muito comum lá é o suco de romã. A gente até aqui nem encontra isso, né? Dificilmente acha isso. E eu fico imaginando, queridos, o que aqueles homens viram naquele lugar. Números 13, então, trata do momento em que eles chegam na terra prometida, eles olham a terra que Deus prometeu para eles, e a Bíblia fala uma terra que mana leite e mel, ou seja, que produz leite e mel à vontade. Pega essa palavra,
repita comigo, produz. Depois no final nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Talvez eu vá pedindo para você repetir algumas palavras para a gente mentalizar essas palavras, tá bom? Só vou talvez dar um spoiler aqui a respeito disso. Às vezes a gente pensa que nós vamos entrar na terra prometida e dizer assim, agora eu já estou no lugar da promessa de Deus. Então agora eu vou me atirar nas cordas. Porque eu já estou vivendo o que Deus me prometeu. Sendo que a gente não entende que a terra, ela mana leite e mel. Ela o quê? Produz leite e mel à vontade. Mas para que a terra produza, o que é necessário fazer? Trabalhar. E muito. E muito. A terra prometida não diz que nós não vamos trabalhar, diz que nós vamos colher muitos frutos do nosso trabalho. Amém? Então aqui, Números 13 relata o momento em que eles veem a terra. Vocês acharam que vocês iam, quando entrasse na terra prometida, no lugar do descanso, vocês acharam que era agora aposentadoria, né? Não. Agora é que a gente vai ter que trabalhar, queridos. Agora é que nós vamos ter que trabalhar. E aí a palavra fala que dos 12, eu não ouvi amém, né? O pessoal não... Posso ouvir um amém mais forte aí? Amém, a gente vai ter que trabalhar. Glória a Deus. Desses 12 espias que foram enviados, 10 deles voltaram apavorados com os seus inimigos, com aqueles que eram contra o reino de Deus. E 2 deles voltaram encantados com a produtividade da terra. E não temeram os seus inimigos, por algo muito específico. Deus estava com eles. Sabe, amados, que às vezes nós recitamos salmos lindos, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em algumas traduções, nada me faltará, deitar-me faz em verdes campos, e por aí vai, e recitamos, a quem temerei, e saímos recitando versículos bíblicos de afirmação, mas no entanto, quando se levanta uma dificuldade, quando se levanta um problema, quando recebemos uma promessa, e entendemos que ali na frente existe muita dificuldade para recebê-la, muito trabalho para colocar a mão na terra prometida, o que fazemos? Não, mas é difícil. Não, mas olha a dificuldade que está, olha o preço do leite. Quase R$8 o litro do leite. Nós falávamos aqui ontem de manhã no Café para Homens, quem não veio perdeu, estava ótimo. Estava muito bom o Café para Homens. Aliás, eu vou abrir uma gaveta, vocês me permitem? Abrir uma gaveta, eu vou entrar dentro dela e vou falar um pouquinho a respeito do nosso encontro de homens. Nós não tivemos um número expressivo de homens aqui, mas nós tivemos um encontro de qualidade. E no início, no meio do nosso encontro de homens aqui, Deus até nos deu um nome para o nosso grupo. Vocês têm nome do grupo, não? Inventou agora, né? Inventou agora o nome. O nome do grupo é Ministério de Homens, Seja Homem. Seja homem. Amém? Deus prometeu, está difícil. Cala a boca, rapaz, e seja homem. Para de se queixar da vida, rapaz. Seja homem. E por aí vai, né? Você podia falar um monte de coisa. Não foi assim, claro, né? Que a gente... Mas enfim, vamos fechar essa gaveta e vamos seguir na palavra. E os 2 espias, então, Josué e Caleb, viram a terra prometida, viram os frutos da terra, viram que tinha gigantes lá. Eles viram que tinha dificuldades lá. Eles viram que, cara, a coisa está feia. Mas Deus é conosco. E os outros 10 começaram a falar, não, eles são gigantes, eles vão nos esmagar, eles vão nos destruir, eles vão não sei o quê. E aí, o último versículo, nós encerramos a ministração de quarta-feira aqui,
falando sobre o último versículo do capítulo 13, que diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E o que nós aprendemos na quarta-feira? Que conforme nós nos vemos diante das dificuldades, assim as dificuldades também nos veem. Se nós nos vermos pequenos diante das dificuldades, elas virão e nos atropelarão. Se nós nos vermos pequenos em relação às coisas que se levantam para nos destruir, se nós nos vermos pequenos e incapazes, assim seremos diante dos problemas. Assim seremos diante das dificuldades, diante das traições, diante dos puxar de tapete, diante do dia mau, diante do dia em que nós não vendemos, diante do dia em que eu fico desempregado, diante do dia em que eu brigo com a minha mulher, diante do dia em que eu e os meus filhos discutimos. Não, eu e os meus filhos discutimos, não, né? Eu brigo com eles e eles baixam a cabeça. Seja homem. Tô brincando, a gente deixa eles falar também, tá? Não eu deixo eles falar duas palavras. Sim, senhor. Quem olha, compra, né? Esse produto fake. Não, estou brincando. Então, dessa forma, da forma em que nós vemos a nós mesmos, é como o inimigo nos vê. Se nós nos vermos como simples, pobres, coitados, diante de uma dificuldade, assim o inimigo nos verá e desta forma ele nos destruirá, sem sequer pestanejar, vai passar por cima. E aí, por causa disso que aconteceu aqui, porque esse ensinamento fica para nós hoje, esse povo, o que a Bíblia relata aqui é o que de fato aconteceu. Eles não entraram na terra prometida, porque eles se viram inferiores àquele povo. E nós falamos aqui ainda na quarta-feira a respeito de Davi, né? Que era um menininho de 17 anos, lutando contra um gigante. E ele não viu a sua dificuldade, o seu tamanho, mas ele pegou a pedrinha lá, declarou a palavra de Deus: tu vem contra mim com espadas, escudos e lanças, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E derrubou o cara lá, pegou a própria espada do cara, cortou a cabeça dele. Enfim, nós sabemos disso tudo, né? Então, fica de ensinamento. E no capítulo 14 em diante, então, vem a tristeza de Deus em relação à atitude do povo. Porque nós não podemos nos enganar, queridos. Toda ação tem uma reação. Toda escolha nos leva para um caminho. Uma boa escolha leva para um caminho bom. Uma má escolha leva para um caminho mau. Então, tudo o que fizermos, tudo o que plantarmos, colheremos. Colheremos. No capítulo 14, então, no iniciozinho do capítulo, diz que toda a congregação se levanta e grita em alta voz e chora. E a Bíblia diz que todo Israel murmura contra Moisés e contra Arão e decidiram, naquele momento, apedrejá-los. Porque nos tiraram lá do Egito, onde nós comíamos cebola, e nos trouxeram para morrer nas mãos desses caras aqui. Ou seja, duvidando daquilo que Deus havia prometido para eles, porque Deus não falou assim: vocês vão derrotar os gigantes, vocês vão entrar lá e vai ser barbado. Não, Deus disse que eles entrariam na terra prometida, que mana leite, mel e mais. Deus fala para eles que eles colheriam o que não plantaram. Ou seja, já existia um povo que plantava, eles iam tomar posse da terra e iam colher os frutos do que nem trabalharam para receber. Porém, quando eles viram as dificuldades, eles abateram em seu espírito, e aqui diz que eles se revoltaram contra Moisés e Arão, decidiram apedrejá-lo. Depois a presença de Deus desce na tenda do encontro, todo mundo para e vê o que está acontecendo, e Deus libera uma sentença.
40 dias vocês ficaram no deserto, 40 dias vocês ficaram espiando a terra, depois disso o povo me rejeitou, então ninguém que está aqui, a não ser aqueles contados de 19 anos para baixo, Josué e Caleb, além desses, ninguém entrará na terra prometida. Se vocês 40 dias ficaram lá e não viram que eu estava com vocês, então 40 anos ficarão vagando no deserto. E por isso que a gente fala, Israel ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque 40 dias eles haviam ficado vendo a terra que Deus prometeu para eles. Sabe, amados, que isso é profundamente triste. Quantos de nós aqui já recebeu uma palavra de Deus e já conseguiu vislumbrar algo que Deus tem? Quantos de nós aqui já conseguiu vislumbrar alguma coisa que Deus disse, olha, isso aqui é o que está te esperando. É isso aqui que eu tenho para ti. É isso aqui que eu tenho para o teu futuro. Mas, eu preciso que vocês façam algo. Eu preciso que vocês lutem, eu preciso que vocês derrotem os gigantes, eu preciso que vocês fortaleçam o espírito, eu preciso que vocês edifiquem a sua fé, eu preciso que vocês fortaleçam as suas pernas para carregar e possuir aquilo que eu vos tenho prometido. E todos nós aqui temos promessas de Deus, todos nós carregamos promessas maravilhosas de Deus. Se eu talvez não tenho promessa, eu estou acompanhando o meu irmão que tem uma promessa na vida dele. Apesar de que eu acho que todo mundo tem promessa, amém? Todos nós temos uma promessa de Deus, seja ela qual for, nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas. Quem aqui considera-se salvo? Já é o cumprimento de uma promessa. O problema é que às vezes, nós lutamos muito para conquistar. E às vezes conquistamos aquilo que Deus tem para nós. Nós ainda não conquistamos, mas nós já visualizamos aquilo que Deus tem. Nós como igreja, como congregação, já vimos o que Deus tem e nós já estamos começando a nos mexer para invadir a terra prometida e correr de lá aqueles que estão lá nos perturbando. E isso você pode ter certeza que na tua vida pessoal também está assim. Você já vislumbrou aquilo que Deus tem para ti. Você já sabe o que Deus preparou para ti amanhã ou depois. Você já sabe aquilo que Deus te prometeu. Mas ainda nós não recebemos, mas nós estamos lutando. E lutando muito. O problema, queridos, e eu pedi para você repetir comigo uma frase no início dessa ministração, quem lembra? Deus não permita que eu venha perder as minhas promessas. Sabe, amados, que depois que nós lemos esse iniciozinho aqui, no versículo 23, conforme eu expliquei para vocês, Deus está falando assim, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Quando nós não cremos naquilo que Deus está fazendo, ou pior, duvidamos, o que Deus considera? Que nós estamos o desprezando. Está aqui. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. E isso é muito forte, queridos. Quando nós não cremos, quando nós duvidamos, quando nós achamos que nós não teremos força. Olha só, deixa eu falar algo para ti. Existe um versículo na Bíblia que todos nós amamos recitar. E eu vou começar e você vai concluir, tá bom? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que isso não é real. O problema é que nós falamos, mas isso não se torna realidade nas nossas vidas, porque esse quem será contra nós, sabe quem? Ninguém poderá ser contra os filhos de Deus, indo e agindo em nome do Senhor. Sabe a promessa
que Deus fez a Pedro, quem lembra? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Cristo, não Pedro, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Só que não para por aí. Ele fala assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele quis dizer sobre as portas do inferno? A oposição. Aquilo que vem contra as nossas vidas, aquilo que vem para nos destruir emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Trocando em miúdos, vamos falar assim, um ditado bem gaúcho, o diabo que se levanta para roubar, para matar e para destruir. E tudo o que ele deseja não é te dar uma dor de cabeça. Tudo o que ele deseja não é fazer tu ter uma discussão com a tua esposa ou com teus filhos. Ele quer te matar. E ele quer acabar com a tua vida, com os teus relacionamentos. Se ele não pode, é porque Deus não está permitindo. A primeira vez que Pedro olha para Jesus e fala assim, não, Senhor, eu não te deixarei, eu estarei contigo, eu não vou deixar ninguém tu pegar. Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, ainda esta noite me pediram a tua alma e eu neguei. Na verdade ele disse, pediram para provar a vida de Pedro. E Cristo negou porque Pedro ainda não estava pronto. E tanto é que, mesmo depois de 3 anos e meio de caminhada com Cristo, Pedro acaba por negá-lo. Imagine se ele tivesse sido provado antes desse tempo. Sabe, queridos, então, nós temos que primeiro ver as promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Quando o povo sai do Egito, eles creram, porque Moisés levanta e fala, ei, nós vamos sair daqui e nós vamos para uma terra que o Senhor nos prometeu lá aos nossos pais. Nós vamos caminhar no deserto e vamos entrar e possuir a terra que mana leite e mel. Eles caminharam no deserto através de uma promessa. Ou seja, primeiro nós conhecemos a promessa e depois que nós conhecemos a promessa, o que acontece? Vamos para o deserto. Ao entrar no deserto, nós temos sinais, prodígios, maravilhas. Deus se levanta com pragas, Deus se levanta e faz o cajado virar cobra, Deus tinge o mar de sangue, Deus manda as rãs, Deus mata os primogênitos. Então, milagres. Deus abre o mar vermelho. Milagre. E aí depois, deserto. Deserto. Lutas, dificuldades, escassez, quando tudo parece ir mal, quando tudo parece estar perdido, o povo clama e Deus manda o quê? Maná do céu. O povo clama e Deus abre a rocha, sai água da rocha. O povo clama, ai Deus, tá ruim comer maná e água. E Deus manda o quê? Carne. Estou quase pedindo para Deus mandar as codornizas, porque já está osso. Acho que eu nem iniciei, mas não adianta mais agora, não está transmitindo. Vim, larguei ali e acabei esquecendo da vida. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Aí Deus manda o quê? Codornizas. Vamos clamar para Deus mandar as codornizas lá em casa. Podia voar umas vacas, cair umas costelas bem gordas lá, né? Podia voar uns pernil de porco. Glória. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Deus mesmo no deserto, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, Deus supre nossas necessidades. Deus supre. Só que chega um momento, queridos, em que nós temos que avançar. Sabe por quê? Porque chega o momento da terra prometida. O momento chegou. Sabe o problema? O problema é que a gente fica no deserto e Deus dá tudo de graça. É quente, mas Deus manda uma nuvem. Ah, está frio de noite? Está frio, mas Deus põe a coluna de fogo. Então Deus tem suprido tudo gratuitamente, mas vai chegar um momento em que nós vamos entrar na terra prometida. Ou tu quer ficar no deserto a vida toda? Só para ter tudo de graça. Eu acho que o site mais acessado, é até bom não estar gravando essa live hoje. Estou falando os negócios. Está gravando? Meu Deus.
Vou falar igual, já comecei. Acho que o site mais acessado pelos cristãos é o tudogratis.com. Eu vou lá na loja do irmão que vende móveis, amém? E vou comprar com ele porque ele é crente, vai me dar um descontão. Não, amado, tu vai lá, tu tem que ajudar o cara. Tu tem que botar um acréscimo para ajudar o cara. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque ele é uma loja, e quantos nós somos? Imagina se ele der um descontão para todo mundo, vai quebrar. Vai quebrar. Né? Mas se todo mundo ir lá e botar um acréscimozinho, amém? Glória a Deus. Depois a gente, né? Acerta ali passa no escritório depois ali. Amém, queridos? Não, é verdade, cara. O problema é que a gente, quando chega na Terra Prometida, quer viver como se estivesse no deserto. Cheguei na Terra Prometida, e agora? Tem que lavrar a terra. Deus não vai mandar o maná. Sabe o que no livro Josué fala? O que no livro de Josué fala? Que quando eles entram na Terra Prometida, que eles colhem os primeiros frutos. Quem sabe o que acontece? Cessa o maná. O maná era de graça, era tão bom. Mas acabou o maná. E agora eles vão ter que trabalhar. Trabalhar. Vão colher os seus frutos? Vão colher os seus frutos, mas vão trabalhar também. E muito. Muito. Mas a colheita será farta e abundante. Amém, queridos? E eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Está gravando, azar. Aqui na nossa igreja não é lugar para vagabundo, cara. Nós temos que trabalhar, e muito, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na igreja, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhá-lo. Porque a gente escorada não fica aqui, cara. Não fica. Temos que trabalhar. Muito. Muito. Amém? Seja homem. E seja mulher também. Amém? Glória a Deus. Então, quando eles olham a terra prometida, vê os gigantes, ficam com medo, o que acontece lá? Eles não querem entrar na terra, porque a vida deles é fácil. A vida deles é uma barbada. Eles têm as tendas, estão no deserto. O que a Bíblia fala, quem lembra? As roupas não envelhecem, os calçados crescem junto com os pés. Eu tinha que ter um assim para o Mateus, que está crescendo um horror. As calças não cabem mais. Tinha que ter um assim para ele. Então as roupas não envelhecem, crescem juntos, os calçados crescem junto. Quando eles se deparam com o momento da luta, da batalha, para conquistar. Às vezes a gente acha que a luta é para destruir, né? O pastor, se levantou o inimigo para derrubar. Não, se levantou o inimigo para te prosperar. Se levantou o inimigo para te fazer entrar na terra prometida. Porque quando tem luta, tem vitória. E nós não entendemos isso. E nós queremos viver como o povo de Israel. E Deus pode ser que olhe para nós e diga assim: vocês me desprezaram. Como é triste ouvir isso de um pai. Como é triste ouvir isso de um pai. Olha o que Deus fala, lá no verso 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu não vou ler o resto aqui porque você lê em casa. É forte, queridos. E aí depois entra nos versículos que nós lemos no início da ministração, em que falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Muito contristado. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram
ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar. Antes disso, nós vamos ler um pouquinho antes. Vou ter que ler o versículo que eu não queria ler. E diz assim, ó: e disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que eles falaram? Nós somos pequeninhos, é difícil, está ruim, tem que acordar cedo, estou cansado. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Ou seja, todos os que tiveram medos, morreram no deserto. E aí vem a parte que, a palavra que nós lemos aqui, que o povo disse assim, ó: Deus promete morte a eles, porque eles recusaram, e logo depois, o povo disse: vamos, então, nos levantemos e conquistaremos a terra. E aí o Senhor vem e fala para eles: não, Moisés avisa, não vão, porque Deus já não está mais com vocês. O que aconteceu aqui? Deus promete, eles olham, ficam com medo e recuam. E Deus desfere a sentença para eles: vocês não herdarão a terra porque me desprezaram. Aí eles se arrependeram e disseram: não, a gente vai lá e vai conquistar. Aí Moisés fala o quê? Não vão, porque Deus não é mais com vocês. E a Bíblia diz que eles subiram, e a maior parte deles foram mortos ao tentar entrar, porque Deus não estava mais com eles. O que nós falamos no início: Pai, não permita que eu perca as minhas promessas. O que nós queremos dizer com isso? Se Deus te prometeu, creia. Porque caso nós não venhamos a crer, caso nós venhamos a duvidar daquilo que Deus está falando, daquilo até que Ele está fazendo, pode ser que nós venhamos a perdê-la. E volta ao versículo 33 do capítulo 13 lá de Números, né? Assim como nós nos víamos, assim éramos. Sabe, queridos, que nós precisamos entender qual é o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que tipo de Deus servimos. O que estamos fazendo aqui? Alguém saiu de sua casa hoje e disse assim: hoje eu vou lá duvidar de Deus? Alguém disse isso? Hoje eu vou lá dar uma duvidadinha de Deus. Não, hoje nós saímos de nossas casas dizendo: vou adorar o meu Deus. E tudo por quanto Ele falar, eu vou crer. E tudo que Ele prometeu, eu vou receber. Porque nós cremos nas suas promessas. E sim, queridos, vamos entrar na terra prometida. E vamos buscar isso com afinco. E vamos entender aquilo que Deus está fazendo. Vamos entender aquilo que Deus está falando. Porque caso nós decidamos duvidar, sabe o que Jesus Cristo fala? Aquele que duvida é como as ondas do mar, que batem para o lado de onde o vento sopra. Ou seja, aquele que não tem fé, vai com as outras, faz o que estão fazendo. Vamos fazer isso aqui porque está todo mundo fazendo. Será que eu não percebi que talvez, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ainda é errado? Será que eu não percebi que, mesmo que todos estejam fazendo, talvez assim só, talvez possa ser errado? Não, nós cremos na palavra e vivemos pela palavra. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês hoje.
Como que vive quem tem a certeza do rompimento sobrenatural? Eu vou usar a Cris aqui de exemplo, porque ela teve bebê há pouco tempo. Mas cada mãe aqui sabe do que eu estou falando, e cada pai também. Quando você pega aquele testezinho de farmácia, e deu positivo, uns fazem assim, e agora? Outros se alegram, mas todos já sabem o que está por vir. E todos já começam, mesmo que naquela semana ainda não esteja crescendo barriga, ainda os hormônios não estejam mudando, ainda as dificuldades de locomoção ainda não estejam acontecendo, nós já começamos a projetar, planejar, trabalhar em prol da promessa que vai crescer dentro de nós. De nós não, né? De vocês mulheres. De vocês mulheres. Nós já começamos a trabalhar em prol disso, por quê? Por causa do examezinho de farmácia. Quanto mais se nós ouvirmos a voz de Deus. Como que vive, eu repito a pergunta, como vive aquele que tem a certeza de um rompimento espiritual na sua vida, um rompimento sobrenatural, fazendo planos para o dia do rompimento, crendo de que o rompimento chegará breve, às vezes até uns ameaços antes, né, da hora, às vezes até uns ameaços antes da hora, vai nascer não, ainda não, mais um pouquinho, mas nós já começamos a trabalhar em prol disso, e quem tem a certeza de que terá um rompimento, já começa a trabalhar nisso. Recebi uma promessa, falamos isso já há alguns cultos, acho que Deus está querendo falar alguma coisa para alguém, talvez até para mim, eu não estou escutando. Serás um grande pregador, beleza, vou estudar música, é assim não? Tu serás um grande músico, tá bom, beleza, vou estudar geografia. Não, vamos nos preparar para receber as promessas que Deus tem. Um dia Deus fala para mim, prepara, eu vou falar brincando aqui, mas por favor, não entenda, saiba que eu criei na promessa, e eu sei que eu vou recebê-la, amém? Mas eu fui uma vez como que chama? Uma vigília, num vigilhão. E eu ia pregar, queridos, começava às 11. Pensa, tinha 8 ministérios de louvor para tocar, 5 pregadores antes. Foi assim, uma noite inteira. Quando eu fui pregar já era quase 5 da manhã, eu estava exausto já, de tanto que eu pulei, gritei, cantei. Mas Deus abençoou. E depois da pregação, que nós começamos a orar, levanta um profeta, e ele levanta, sabe, era aquelas vigílias daqueles porreta que fala, né? Ele veio marchando e cortando cana. Levanta a mão para o meu lado e fala assim, já começa a preparar tuas malas. Vai correr os 4 cantos desse mundo, pregando o evangelho genuíno, como tu tem pregado e não sei o que, babá, um monte de coisa, que me foi assim, espetacular, amados, algo que me deixou renovado. Isso já vão para mais ou menos uns 15 anos, e eu ainda não saí nem da cidade, eu já saí para pregar, mas não saí nem do meu estado ainda. A culpa é de Deus? Não. Como Deus vai me levar para as nações para pregar se eu não falo inglês? Se eu sequer arranho no espanhol? De que jeito? Agora ainda tem o Google, né? Tu põe o Google aqui, e aí tu fala, e bota para a pessoa escutar a tradução lá, né? Mas entenda, queridos, eu não estou me planejando para isso, eu já devia estar com o inglês fluente. E eu não posso dizer que eu não acreditei, eu acreditei. Mas o que eu fiz? Eu descobri que eu estava gerando
mas não fui comprar o bercinho. Não fui comprar o bercinho, não fiz o enxoval. Entenda, Deus tem te prometido. Faça algo em prol das promessas de Deus. Em prol das promessas de Deus. O que Deus tem falado para ti? O que Deus tem falado para ti? Vai ser um grande pastor de uma mega igreja. Eu tive já três promessas de uma igreja com mais de 1000 pessoas. Mas eu tenho dificuldade para administrar essa igreja. Me perco às vezes nas contas dessa igreja. O que eu preciso? Uma especialização. Eu estou buscando, eu estou estudando, eu estou me informando. Você não tem ideia o que eu tenho feito já, visando o futuro. Um futuro próximo. Amém? Você tem feito a mesma coisa pelas promessas que tem recebido? Tem feito? Quando me converti, eu tinha mais um textinho para ler aqui, mas eu vou encerrar. Quando me converti, no primeiro culto que fui, Deus falou no meu coração. E eu nem sabia o que era isso. E eu falei assim, eu vou ser o que aquele cara lá é. E ele era um pastor. E eu falei, eu quero isso eu quero para a minha vida. E eu saí dali e eu caí para dentro da Bíblia. Me preparando para um dia chegar. Não cheguei ainda, mas eu estou na caminhada. Eu já estou lá brigando com os amalequitas. E todos nós estamos brigando juntos. Amém? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos herdar a terra. Nós vamos herdar a terra prometida, vamos comer daquilo que não plantamos, até que chegar um momento que vamos ter que começar a plantar. Então, por que já não plantamos hoje? Por que já não começamos hoje? Por que não nos preparamos hoje? O que Deus tem falado no teu coração? Vá fazendo, queridos. Você é um grande evangelista. Cara, pega alguém na rua e vai evangelizar. Vai evangelizar, você é missionário. Pega a tua bibliazinha e vai fazer missão ali na praça da esquina. Carimba, né, com o endereço da igreja aqui, por favor. Mas faça isso. Faça algo pelo reino. Para que Deus não olhe para nós e diga assim, me desprezaram quando eu falei com eles. Amém, queridos? Eu quero orar contigo. Me desculpa se eu passei um pouco do horário. Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vai botar daí? Glórias a Deus. Amém, amados? Tudo está difícil. A Feche os teus olhos. multidão já te cansou.